Oiê, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser diferente. Eu vou contar a história de um personagem histórico. O nome desse personagem é Adele Hugo. Quem foi Adele Hugo? Filha do famoso escritor Victor Hugo, Adele nasceu em 1830, em Paris, no auge da fama de seu pai. Mas sua vida foi marcada por uma espiral de amor não correspondido, obsessão e doença mental. Vamos mergulhar em sua jornada, onde sonhos se confundem com delírios e a realidade com a ficção. Quem foi Victor Hugo? Victor Hugo, pai de Adele, foi uma das maiores figuras do século XIX. Poeta, romancista e dramaturgo, ele era casado com Adele Foucher, seu grande amor de juventude. Juntos tiveram 5 filhos. Ela era a caçula da família, crescendo à sombra de seus irmãos mais velhos, especialmente de sua irmã Leopoldine, a estrela da família. Leopoldine era bela, gentil e adorada por todos, incluindo Victor Hugo, que tinha uma ligação especial com a filha. Adele, por outro lado, sempre foi mais introspectiva e sensível. Sua relação com Leopoldine era ambivalente. Ao mesmo tempo em que admirava profundamente, ela se sentia ofuscada pelo brilho da irmã. A infância dos irmãos Hugo foi marcada pela instabilidade. Victor Hugo estava em ascensão como escritor e frequentemente se envolvia em disputas políticas, enquanto Adele Foucher, a mãe, lidava com as demandas de uma vida familiar cheia de pressões. Apesar disso, o ambiente artístico e literário era estimulante desde cedo. As crianças Hugo foram expostas à cultura e educação de alto nível. Na juventude, Adele era conhecida por sua beleza e inteligência, mas também por seu temperamento reservado. Com Victor Hugo se tornando cada vez mais influente politicamente, os filhos passaram a viver sob a pressão de corresponder às expectativas públicas. Adele mostrou-se inquieta. Não queria apenas ser a filha de Victor Hugo e ansiava por algo que a diferenciasse. Esse desejo por identidade própria foi um dos motores que a levaram a buscar experiências que transcendessem os limites de sua família. Sua vida foi pontuada por amores intensos e muitas vezes trágicos. Seu primeiro amor, que marcou profundamente sua juventude e ajudou a moldar suas expectativas emocionais, foi Auguste Varrique, um jovem poeta e amigo íntimo da família Hugo. Para entender a profundidade dessa relação, é necessário situá-la no contexto do ambiente em que Adele cresceu. Adele teve contato precoce com figuras intelectuais que frequentavam a casa da família. Entre essas figuras estavam Auguste Varrequet, um jovem poeta, dramaturgo e admirador fervoroso de Victor Hugo. Auguste tornou-se próximo dos Hugo, especialmente de Leopoldine, a irmã mais velha de Adele. Leopoldine, com sua personalidade carismática e beleza radiante, conquistou rapidamente o coração de Auguste, e os dois começaram um romance que parecia destinado ao casamento. Para Adele, porém, a relação entre sua irmã e Auguste era mais do que um exemplo de amor idealizado, era uma ferida silenciosa. Desde cedo, Adele sentiu uma atração secreta por Auguste, mas essa paixão nunca foi correspondida. Em 1843, a morte de Leopoldine em um trágico acidente de barco devastou a família Hugo e deixou Auguste inconsolável. Esse evento marcou profundamente toda a família, especialmente Victor Hugo, que se retirou do convívio público por meses. Para Adele, a perda de Leopoldine não foi apenas a morte de uma irmã, mas também de uma figura que ela tanto idolatrava quanto invejava. Ele havia perdido o amor de sua vida, enquanto Adele via a oportunidade de se aproximar dele. Durante o luto, Adele e Auguste compartilharam momentos de tristeza e reflexão, mas suas intenções eram completamente diferentes. Enquanto Auguste buscava consolo para a perda de Leopoldine, Adele via nele a possibilidade de preencher o vazio deixado por sua irmã e, quem sabe, realizar o amor que ela sempre sonhara. Apesar de Adele tentar se aproximar emocionalmente de Auguste, ele continuou fiel à memória de Leopoldine, rejeitando qualquer possibilidade de relacionamento com a irmã dela. Essa rejeição marcou profundamente Adele e contribuiu para seu padrão de apego obsessivo a figuras masculinas que ela considerava inatingíveis. Embora a relação entre Adele e Auguste nunca tenha evoluído além de uma amizade distante, ele desempenhou um papel crucial na formação emocional de Adele.
Ele representou o primeiro amor impossível, aquele que combinava admiração, desejo e dor. A rejeição de Auguste reforçou o sentimento de inadequação que Adele carregava em relação a Leopoldine e deu início a uma dinâmica emocional que ela repetiria em seus relacionamentos futuros. Essa experiência também moldou a visão de Adele sobre o amor como algo inatingível e idealizado, alimentando sua tendência a transformar relacionamentos em fantasias emocionais que raramente correspondiam à realidade. Após a rejeição de Auguste, Adele se voltou para outras figuras que despertaram sua paixão, como Eugène Delacroix e Auguste Clinzer, mas o padrão estava traçado. Ela buscava homens que eram emocionalmente distantes ou inatingíveis, perpetuando um ciclo de desilusões e sofrimento. Sua vida foi muito influenciada pelos contextos políticos, sociais e espirituais da sua época. A vida da família Hugo foi dramaticamente alterada pelo exílio forçado em razão da oposição de Vitor Hugo ao regime de Napoleão, assim como pelo interesse de seu pai pelo espiritismo, um fenômeno que intrigou a sociedade europeia do século XIX. Esses fatores combinados ajudaram a moldar a psique de Adele e contribuíram para o desenrolar da sua história. Em 1851, após o golpe de Estado de Napoleão, que instaurou o Segundo Império Francês, Victor Hugo, um crítico feroz do regime, foi obrigado a deixar a França. Ele e sua família partiram para Bruxelas e mais tarde se estabeleceram na ilha de Jersey, no Canal da Mancha. O exílio foi uma experiência profundamente traumática para os Hugo, especialmente para Adele, que tinha apenas 21 anos na época. Longe de Paris e da vida social vibrante a que estavam acostumados, Adele e seus irmãos passaram a viver sob as rígidas condições impostas pelo exílio. Victor Hugo, por sua vez, tornou-se uma figura ainda mais central na vida da família, usando seu tempo no exílio para escrever algumas de suas obras mais famosas, incluindo Os Miseráveis. No entanto, para Adele, o isolamento foi especialmente difícil. Sem muitas opções para a interação social, e cercada pela influência dominante do pai, ela começou a se fechar em si mesma. Em 1855, a família mudou-se para Jersey. Esse período de isolamento exacerbou o temperamento introspectivo de Adele e a levou a buscar saídas emocionais, como seus amores intensos e não correspondidos. Durante o exílio, Victor Hugo tornou-se profundamente interessado no espiritismo, um movimento que estava em ascensão na Europa e nos Estados Unidos. Ele organizava sessões de mesa girante na casa dele, onde supostamente mantinha contato com espíritos, incluindo grandes figuras da história e da literatura, como Shakespeare, Dante e até mesmo sua falecida filha Leopoldine. Adele participou dessas sessões, mas sua relação com o espiritismo era ambígua. Para Victor Hugo, o espiritismo representava tanto uma busca filosófica quanto uma forma de consolo após a morte de Leopoldine. Para Adele, no entanto, essas práticas podem ter contribuído para o aprofundamento de seu distanciamento da realidade. Ela já era inclinada à fantasia e à idealização, e o espiritismo pode ter alimentado sua tendência a confundir o mundo real com suas próprias construções emocionais. Essas experiências espirituais criaram um ambiente em que o extraordinário e o sobrenatural faziam parte do cotidiano. Isso, combinado com as perdas emocionais e o isolamento do exílio, contribuiu para a formação de uma mente vulnerável, que buscava respostas em lugares onde a lógica não podia alcançá-las. O exílio e o espiritismo marcaram a juventude de Adele de maneiras profundas. O exílio a isolou do convívio social comum de sua classe, enquanto a prática espiritual de seu pai a expôs a um mundo onde os limites entre o real e o imaginário eram deliberadamente borrados. Esses elementos ajudaram a moldar a personalidade emocionalmente instável e intensa de Adele. Esse período também acentuou o peso que Vitor Hugo exercia sobre os filhos. Adele sentia-se constantemente ofuscada pelo gênio do pai e pela perfeição idealizada de sua falecida irmã Leopoldine. Essa combinação de fatores, o isolamento físico, o envolvimento com o sobrenatural e a pressão de viver à sombra de figuras maiores que a vida, criou as bases para os episódios de obsessão e delírio que marcariam a vida adulta de Adele. Foi durante o exílio que Adele conheceu algumas das figuras que desempenhariam papéis importantes em sua vida amorosa.
Entre elas estavam Albert Pinson, oficial britânico que se tornaria objeto de sua obsessão. No entanto, mesmo antes de Pinson, Adele já havia se apaixonado intensamente por outros homens, como Auguste Vacquerie, Eugène Delacroix e Antônio Cleaser, todos exemplos de amores não correspondidos. As restrições do exílio apenas intensificaram sua busca por conexão emocional. Para Adele, o amor parecia ser uma forma de escapar das limitações impostas por sua condição familiar e política. Ao mesmo tempo, suas experiências espirituais, combinadas com a solidão do exílio, contribuíram para a construção de um mundo interior onde fantasia e realidade frequentemente se confundiam. Adele conheceu Albert Pinson em 1854, durante o período em que sua família vivia exilada em Guernsey. Pinson, um oficial britânico de origem irlandesa, era charmoso, extrovertido e possuía o tipo de magnetismo que atraía facilmente a atenção das mulheres. Ele e Adele desenvolveram uma ligação emocional, e Pinson, impressionado pela beleza e inteligência dela, propôs casamento. Adele, porém, recusou, apesar de amar profundamente Pinson. Ela sabia que Victor Hugo era veemente contra o casamento. Como pai dominador e patriarca, Hugo tinha expectativas altas para seus filhos e não via em Pinson o tipo de parceiro ideal para Adele. Sua oposição foi suficiente para que ela abandonasse a ideia, mesmo que isso lhe custasse caro emocionalmente. Após a rejeição inicial de Albert Pinson, que chegou a propor casamento antes de ser desencorajado por Victor Hugo, Adele ficou obcecada por ele. Sua paixão, que inicialmente era um amor genuíno, transformou-se em um desejo incontrolável de reconquistar o oficial. Quando Pinson foi transferido para Halifax com seu regimento, Adele deixou a casa da família em Guernsey e embarcou em uma jornada para segui-la até o outro lado do Atlântico. A chegada de Adele a Halifax marcou o início de um comportamento ainda mais preocupante. Ela começou a espionar Pinson, mentir sobre o seu estado civil, chegando a dizer que estavam casados e se envolver em situações que deixavam claro seu estado emocional fragilizado. Contudo, o que se tornou ainda mais notável foi a dinâmica financeira que emergiu entre os dois. Para manter algum tipo de contato com Pinson e tentar permanecer próxima a ele, Adele começou a oferecer dinheiro a ele. Pinson, ciente do poder que tinha sobre ela e aparentemente insensível à profundidade de seus sentimentos, aceitou as quantias. Ele usava esse dinheiro para sustentar um estilo de vida confortável, enquanto tolerava a presença dela em sua vida social. Esse comportamento de Pinson demonstrava a simetria cruel da relação. Enquanto Adele está devastada e desesperada para ganhar o afeto dele, Pinson parecia aproveitar a situação para seu próprio benefício, sem qualquer intenção de corresponder a seus sentimentos ou aliviar sua dor. A humilhação de Adele, já evidente em seu comportamento público, tornou-se ainda mais acentuada pela dinâmica financeira que expôs sua vulnerabilidade de maneira brutal. Antes de receber dinheiro de Adele, Pinson não hesitou em rejeitá-la formalmente quando decidiu que não queria mais manter qualquer tipo de relação com ela. Foi nessa época que ele escreveu uma carta definitiva, pedindo que ela o esquecesse e seguisse com sua vida. Essa rejeição tão direta e implacável destruiu as últimas ilusões de Adele e a lançou em um estado de desespero profundo. Pouco tempo depois, ela tentou tirar a própria vida, um ato que reflete a profundidade de sua dor emocional e a sensação de abandono total. A tentativa de destruir, vocês sabem, né? Foi mais um sinal do declínio de sua saúde mental, que já estava gravemente comprometida. E no meio de toda essa situação, Adele Foucher, a mãe de Adele Hugo, era a figura mais estável e afetuosa da família Hugo. Enquanto Victor Hugo era um pai dominador e frequentemente distante, Adele Foucher desempenhava o papel de mediadora e protetora, especialmente em relação à filha mais nova. Sua morte em 1868 foi um golpe devastador para Adele, que já enfrentava uma longa luta contra sua própria instabilidade emocional. Na época da morte da mãe, Adele estava isolada em Halifax, ainda obcecada por Albert Pinson. A perda de sua mãe representou não apenas a ausência de uma figura de apoio emocional, mas também um rompimento com o que restava de sua ligação com a família. Victor Hugo, embora afetado pela perda da esposa, não era capaz de oferecer o tipo de conforto que Adele precisava. A distância física e emocional entre eles cresceu ainda mais.
Enquanto Adele lidava com a perda de sua mãe, sua obsessão por Albert Pinson continuava a dominar sua vida. Em Halifax, seu comportamento tornou-se cada vez mais instável. Ela seguia Pinson pela cidade, inventava histórias sobre um casamento inexistente e tentava de todas as formas permanecer próxima a ele. Para Pinson, que já estava farto da presença de Adele, a situação tornou-se insuportável. Em um esforço para se livrar dela, Pinson tomou uma decisão drástica de deixar Halifax. Ele pediu transferência do regimento e partiu sem informar Adele, na tentativa de escapar de sua obsessão sufocante. A fuga de Pinson foi mais um golpe devastador para Adele. Não apenas ele havia rejeitado seus sentimentos e aceitado dinheiro para tolerá-la, mas agora ele também havia deixado claro que estava disposto a mudar sua vida drasticamente para evitá-la. A fuga de Pinson marcou o fim de qualquer esperança realista que Adele pudesse ter de reconquistá-lo. Ela ficou sozinha em Halifax, isolada tanto física quanto emocionalmente, presa em um ciclo de obsessão e negação. A combinação da morte de sua mãe e da fuga de Albert Pinson marcou o início do colapso definitivo de Adele. Sem sua mãe para guiá-la e sem a presença de Pinson, por quem ela havia sacrificado tanto, Adele afundou ainda mais em sua própria mente. Sua saúde mental, já fragilizada, deteriorou-se rapidamente. Quando Adele decidiu seguir Albert Pinson até Halifax, ela deixou sua família em Guernsey, onde estavam exilados. Apesar da distância física, ela continuou escrevendo regularmente para o pai, relatando sua vida em Halifax e pedindo apoio emocional e financeiro. No entanto, essas cartas estavam frequentemente impregnadas de fantasias que Adele criava para lidar com a sua situação. Ela escrevia sobre seu suposto casamento com Pinson, descrevendo sua vida conjugal que apenas existia em sua imaginação. Às vezes, as cartas pediam ajuda financeira, o que era atendido em parte por Victor Hugo, apesar de sua crescente frustração com a filha. Victor Hugo, que já enfrentava sua própria dor pela morte de sua esposa, Adele Foucher e a ausência de sua filha, inicialmente tentou ajudar. Ele enviava dinheiro e mantinha contato, mas à medida que o comportamento de Adele se tornava mais errático e as evidências de sua obsessão por Pinson chegaram até ele, Hugo começou a se afastar emocionalmente. As cartas de Adele, cada vez mais desconexas e delirantes, passaram a ser ignoradas. Victor Hugo, que carregava o peso de ser um pai já profundamente afetado por outras tragédias familiares, como a morte de sua filha mais velha, Leopoldine, pareceu desistir de tentar resgatar Adele de seu mundo de fantasias. A indiferença de Victor Hugo não foi apenas uma consequência de seu cansaço emocional, mas também um reflexo da época. Questões de saúde mental eram pouco compreendidas e a obsessão de Adele era vista mais como um capricho do que como um problema sério. O silêncio de seu pai foi mais uma perda dolorosa para Adele. Ela, que já havia perdido a mãe e sido rejeitada por Pinson, agora enfrentava a sensação de abandono familiar. As cartas ignoradas simbolizavam a desconexão crescente entre ela e sua família, deixando-a cada vez mais isolada emocionalmente. Após a fuga de Albert Pinson de Halifax e sua tentativa de seguir os passos dele por um tempo, Adele se viu cada vez mais isolada e perdida. Sua obsessão por Pinson, já exaustiva e dolorosa, a levou a um ponto de total degradação. Em algum momento, Adele acabou vagando por Barbados, completamente sem rumo em uma situação de extrema miséria. Ela havia se transformado em uma mendiga perdida em seu próprio mundo de fantasias, tentando seguir os rastros do homem que um dia amou, agora irreconhecível no mais profundo desespero. As ruas de Barbados, com seu calor e seu isolamento, tornaram-se um cenário de sofrimento de Adele. Uma mulher com suas próprias mãos e seu espírito destroçado havia perdido tudo. A imagem que ela tanto tentava evitar. Sua relação com a sanidade estava completamente quebrada, e sua obsessão por Pinson era agora apenas uma lembrança dolorosa do que ela tinha sido. Depois de algum tempo, as notícias sobre o estado de Adele chegaram aos ouvidos de sua família. Victor Hugo, já um homem idoso e abalado por muitas perdas em sua vida, sentiu-se obrigado a cuidar de sua filha. Ele, que havia se distanciado emocionalmente de Adele ao longo dos anos, aceitou trazer de volta à França. No entanto, essa decisão não foi acompanhada por um gesto de acolhimento caloroso, mas sim por uma frieza emocional. Victor Hugo aparentemente não estava disposto a deixar nenhum dos outros filhos buscar Adele. Ele não queria que nenhum de seus outros filhos, como Charles, se envolvessem diretamente na situação.
talvez por temer a vergonha ou a dor que isso causaria a eles. Era como se ele tentasse manter uma certa distância da tragédia que havia consumido sua filha, ao mesmo tempo em que sentia que, como pai, era sua responsabilidade resgatá-la. Adele, portanto, foi trazida de volta à França, internada em um asilo, onde passou seus últimos anos. Esse retorno à França, no entanto, não trouxe a cura emocional que ela tanto buscava. O acolhimento de seu pai, embora prático, não foi suficiente para curar as feridas de sua alma, nem para restaurar a relação entre eles. Adele morreu em total isolamento, com sua obsessão por Pinson ainda sendo uma sombra presente em sua vida. Enquanto Adele vivia em sua própria miséria, Albert Pinson seguia com sua vida de maneira completamente indiferente à dor que ele havia causado. Após se afastar de Adele, casou-se com outra mulher, uma senhora de boa posição social, que representava tudo que Adele não era. Esse casamento de Pinson, a escolha de uma vida normal e respeitável, foi o golpe final para Adele, que ainda alimentava a ilusão de que ele voltaria para ela. O casamento de Pinson não foi apenas um ato de rejeição para Adele, mas também um lembrete cruel de sua condição. Enquanto ele vivia sua vida com a esposa, Adele estava perdida em suas próprias ilusões, sem conseguir sequer aceitar a realidade de que ele havia seguido em frente, completamente indiferente ao seu sofrimento. A notícia do casamento de Pinson foi devastadora para Adele, mas também, de certa forma, confirmou em sua obsessão. Ela não podia deixar de vê-lo como a personificação do que ela nunca teve e nunca teria. Adele viveu seus últimos anos no asilo de alguma coisa, marcado pela obsessão, pelo sofrimento psíquico e pela solidão. Lá, a mulher que uma vez foi filha de Victor Hugo e que se perdeu no delírio de seus amores não correspondidos morreu em 1915, aos 84 anos. Sua morte foi silenciosa, sem a presença de seus familiares que estavam em grande parte ausentes de sua vida. Embora sua história tenha sido marcada pela dor e pelo abandono, o legado de Adele Hugo permanece como um retrato trágico do impacto da obsessão, da rejeição e do distanciamento emocional. Sua vida é um reflexo do fardo do amor não correspondido e das consequências devastadoras do abandono familiar, ao mesmo tempo em que nos lembra das complexidades da saúde mental e da vulnerabilidade humana. Após sua morte, Adele Hugo foi enterrada no cemitério Père Lachaise, um dos cemitérios mais famosos de Paris, que abriga os restos mortais de figuras históricas e culturais de renome. Ela repousa em uma tumba simples, no canto mais afastado do cemitério, longe da atenção que a figura de seu pai, Victor Hugo, recebeu. A morte de Adele, marcada pelo isolamento e pelo sofrimento mental, foi um reflexo em contraste com o legado de seu pai, que permaneceu como uma das figuras mais importantes da literatura francesa. No cemitério de Père Lachaise, a lápide de Adele Hugo é modesta e sua história não é amplamente reconhecida ao lado dos feitos de seu pai. No entanto, sua vida trágica ainda ressoa como um lembrete de como as doenças mentais podem afetar profundamente uma pessoa, moldando sua existência de maneira imprevistas e devastadoras. A sua morte, em grande parte esquecida, encerra a história de uma mulher que, apesar de ser ligada a um dos maiores nomes da literatura, foi marcada por um destino de dor e solidão. Bom, essa foi a história resumida de Adele Hugo. Desculpa, gente, a minha pronúncia é péssima dos nomes, porque eu não falo inglês e muito menos francês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês nos comentários. E também quero aproveitar para pedir para vocês darem aquele joinha para ajudar no fortalecimento do canal. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Beijo, beijo, tchau, tchau.